As escolas estão obsoletas. Eu escutei o Naval Ravikant falar isso. E eu fiquei pensando, né? As escolas estão obsoletas. O que significa obsoleta? Eu fui pesquisar, né? Eu entendia mais ou menos a palavra, só que eu não sabia muito bem o que significava. Mas obsoleto significa antigo, que não se usa mais, meio que inútil, já ficou velho, sabe? Então as escolas estão obsoletas. E aí eu tava pensando, porque hoje em dia com a internet, realmente as escolas estão obsoletas, porque o tipo de ensino que a gente tem na escola não é muito bom. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas... pernilongo da dengue, matei. Olha isso, cara. Ai, caiu. Hoje em dia, com a internet, qualquer coisa é possível. Você consegue aprender qualquer coisa que você quiser. Se você for lá e buscar, você tem que ter um interesse pelo conhecimento, a vontade de aprender. E é isso que falta hoje em dia, né? As pessoas não têm vontade de aprender, não têm interesse de conhecimento, sede de conhecimento, né? Tá tudo aí, fácil, com a internet, você pode aprender qualquer tipo de habilidade que você quiser, só que as pessoas não fazem normalmente, não buscam esse conhecimento. Dentro das escolas, a gente tem uma coisa que é memorização. Uma coisa que é muito comum no Brasil, principalmente, é memorização. Os professores colocam os alunos para memorizar coisas. Pra que eu quero saber todas as capitais de todos os lugares do mundo? Não faz sentido, entende? E além da escola querer impor muita memorização, você vai memorizar a capital, vai memorizar regrinha para escrever o português, você vai memorizar regrinha para fazer matemática. Tá entendendo? Tudo memorização, só que na memorização a pessoa não absorve, ela não entende o fundamento, o porquê que aquilo funciona. Qual é a lógica daquilo? E dentro das escolas não muda as regras, o sistema, as leis. Eu tava ouvindo o podcast ontem do Wesley falando sobre o sistema de educação. Muitas das leis que a gente tem relacionadas à educação e ao ensino, elas são de achismo, de crenças. Os caras que decidem essas leis, eles acham que é melhor ensinar a criança pelo método global e não pelo método fonético. E o que é isso? O método global é ensinar as crianças a partir da palavra. Tem a palavra lá e aí você tem que entender que o T é de texto. É texto, aí TT é a palavra texto. Aí você vai entender a letra por conta da palavra. E o fonético é de outro jeito. O método fonético, que já foi estudado, sabe? Pegar e testar, ver o que é melhor. Ele é 3 vezes mais eficaz para ensinar uma criança a ler, a escrever, a falar muito melhor. Tipo, a criança vai entender muito melhor o som daquela palavra. O método fonético é entender o som, né? Então o T não é o nome da letra. Não é o nome da letra T, H, por exemplo. H, o nome da letra é H. Só que o som dela é mudo, sabe? É sem nada. Ou então é como se fosse um R. O método fonético você ensina o som da palavra. E aí a criança entende muito melhor. E isso já é comprovado de que funciona 3 vezes mais para ensinar uma criança do que o método global, que é normal de ensinar pela palavra e entender por que a letra tá ali. Tem dados, foi evidenciado, mostrou que realmente aquilo ali é melhor de se fazer daquele jeito. E aí os caras falam assim, não, aqui a gente é diferente, aqui a gente vai continuar do jeito que sempre foi, porque sempre funcionou. Mas se tem uma coisa que tá mostrando que é fato aquilo ali, aquilo é 100% verdade. Se você fizer aquilo ali, vai ser 3 vezes melhor. E eles simplesmente não aceitam e continuam fazendo porque eles não querem. É simples assim. É literalmente, eles acham que não devem fazer porque eles aprenderam desse jeito e querem que os filhos deles aprendam desse jeito, e eles mantêm desse jeito. É simples assim. A lei é baseada no que o cara acredita que funciona. No que aquele senhor velho, naquele velho que aprendeu do jeito antigo, quer que continue do mesmo jeito. Porque acha que se funcionou para ele, vai funcionar para todo mundo. Sendo que com base em dados científicos, em evidência, funciona melhor de outro jeito, mas ele não quer mudar porque a lei é baseada em crença. Ele acredita que não vai mudar, então ele não faz. É assim que funciona. Outra coisa, além das leis serem baseadas em crenças, é a história do ensino, né? De onde que veio o sistema de educação, o modo de ensinar? Ele começou na Prússia. Nessa época, eles criaram aquilo como um sistema obrigatório de ensino. Todas as crianças deveriam passar por esse ensino. E começou daí, né? O sistema obrigatório de ensino. Aí, ok, o que aconteceu? Esse sistema prussiano, ele era focado em
ensinos em currículo básico, né? Todo mundo tinha que aprender a mesma coisa. E no final, uma dessas coisas era trabalho, era produção, meio de produção, né? Então eles já estavam pensando em ensinando crianças de forma que elas ficassem obedientes, adaptadas a horários fixos, né? Eles pensaram nisso para criar adultos que fossem trabalhadores, fossem como engrenagens de uma fábrica completa. E aí depois desse, veio um cara que ele tinha uma empresa de carro, você vai entender, tinha uma empresa de carro e ele precisava de mais funcionários na fábrica dele. E aí ele decidiu que ele iria usar as crianças, os filhos das pessoas daquela cidade, daquele lugar, como futuros trabalhadores da empresa dele. E aí ele criou o método Fordismo, que é o Henry Ford, o dono do Ford, dos carros da Ford. E aí na época ele criou uma escola, um modelo de ensino para deixar as crianças obedientes, regradas com trabalho, com um horário específico para comer, pedindo permissão para fazer qualquer coisa e estudando o que ele queria, entendeu? Para eles virarem funcionários dele. Na fábrica dele, na fábrica, né? Na escola dele, tinha o quê? Tinha uma padronização, uma linha de montagem, produção em massa, hierarquia e regras estritas, né? Então pensa comigo, na escola, você tem que pedir permissão para ir no banheiro. Você tem que levantar a mão para poder falar. Hierarquia também, né? O professor, ele tá sempre acima de você. O professor sempre tá certo. Você não ouse falar contra uma coisa que o professor estiver dizendo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O nosso método de aprendizado de ensino, o sistema de ensino atual, ele tem a raiz lá. E nada mudou. Se você pesquisar 50 anos atrás a foto de uma sala de aula, é a mesma sala de aula que você tem hoje. E hoje em dia ainda tem grade, parecendo uma prisão. Se você reparar, as escolas parecem umas prisões, né? Então tá aí um ponto que, se você parar para raciocinar e começar a fazer uma comparação e estudar sobre o método de prussiano e o método de Fordismo, você vai ver que o nosso sistema de ensino ele não é tão interessante assim. Eu não tô dizendo que professores não é bom ter professor ou não deve ter respeito com professor. Não é isso que eu tô falando. Que ensino básico, ensino obrigatório básico não é legal. Não é disso. Eu tô dizendo que o sistema atual, a forma como ele funciona atualmente, é completamente obsoleta. Que nem o Naval falou, que eu falei no começo do vídeo. O sistema de educação atual é obsoleto, é antigo. A gente não usa mais muita coisa que tem lá. Muita coisa que tem lá já foi comprovada que não funciona, que tem formas melhores de se fazer e não muda, e ninguém tenta mudar, entendeu? As regras continuam sendo as mesmas, as leis continuam sendo as mesmas, porque os caras que já estão dominando, os caras que estão lá em cima dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, estudaram do jeito antigo e eles são velhos e eles não querem mudar. Eu acredito que é assim que funciona, que não tá mudando por causa disso. Eu vou dar uma ideia aqui para eu do futuro ouvir de novo, para pessoas que estiverem assistindo esse vídeo entenderem e acharem, me dizer se você concorda ou não. Que o sistema de ensino deveria ter um incentivo criativo, tecnológico, porque agora é tecnologia, né? Você não precisa mais memorizar as coisas, você pode sempre pesquisar uma coisa que você esqueceu, você pode sempre usar uma calculadora. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então tá. Você tem que ter um foco no indivíduo, você tem que ter um método na prática, uma coisa relacionada à nutrição para as crianças aprenderem a comer bem. Tem que ter algo físico, né? Uma educação física. Política, tem que ter investimentos, né? Educação financeira. Tem que ensinar respiração, meditação. Tem que ensinar mindfulness e sobre felicidade. O que é a felicidade, como atingir a felicidade e por aí vai. Então, usar a ciência baseada em evidências. Já tem evidências de coisas que funcionam muito melhor do que o que faz hoje. E não muda porque os caras não querem acreditar. Então, se fizer isso que eu tô falando aqui agora, eu acredito que seria muito, muito, muito melhor. Seria um ensino básico muito mais eficiente. Pernilongo. Muito mais eficiente. Que seriam adultos muito mais eficientes, que são mais inteligentes e sabem mais das coisas. Então, é isso aí que eu queria dizer. Expressar o que eu acho sobre a escola, sobre o modelo de ensino atual. E
E é isso, gerar uma reflexão na sua cabeça. Deixa aí no comentário o que você pensa, o que você acha sobre o modelo de ensino. Deixa o like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.